Olá, então, o contato de improvisação na água, né? Toda essa discussão se é possível mesmo chamar de contato de improvisação na água, se faz sentido. Para mim faz, se a gente realmente começar a pensar como um contato de improvisação na água, em termos do que é possível dentro de uma de uma aula, de uma oficina de contato de improvisação, e também não começar a idealizar ou deixar também a experiência do contato de improvisação da água ser determinada mais por uma técnica ou outra técnica, né? Que assim como o contato de improvisação terrestre, né? Que tem inúmeras outras técnicas, inúmeras outras possibilidades de se dançar, o contato de improvisação na água também, né? A partir disso a gente pode pensar que, e claro, isso não quer dizer que é igual, é bem diferente as possibilidades, não é? Porque a maneira como a gente experiencia a gravidade é bem diferente, a noção dos convites é muito diferente, né? A noção do impulso, né? Enfim, a tridimensionalidade é diferente, né? Para onde é que chega a informação no espaço, a gente poderia chamar de voar na água, né? Mas tecnicamente é isso, a gente está flutuando, ou imergindo, ou submergindo, a gente tem que talvez ganhar novos vocabulários também, mas óbvio, também é interessante trazer vocabulários parecidos, porque vai se criando cognitivamente também uma ponte, né? Uma ligação, mas enfim, entender a semelhança, entender a diferença, entender a potência dessa pesquisa conjunta. E é isso. Então, por exemplo, a pequena dança na água já é uma dança maior. Né? Ela é uma pequena dança, né? É possível fazer a pequena dança na água, perceber como o corpo reestabelece, né? O seu equilíbrio, já sem fazer nada. E isso tem muito mais movimento. A água potencializa mais o movimento se a gente está em pausa, né? O corpo está mais acostumado em se reorganizar na terra, né? Do que na água, né? E, enfim, porque ao mesmo tempo que a água ela pode, na verdade, trazer mais estabilidade, né? Porque ela é mais densa do que o ar, né? Então você pode apoiar mais na água do que você se apoia no ar, mas ao mesmo tempo a água também traz movimento, ela traz mais movimento do que o ar, né? E justamente porque ela é mais densa, então é um apoio, mas ao mesmo tempo ela te move mais, né? Também se você ficar entre aspas, pausa, né? Se você acessar o que está acontecendo e não fazer. Então a pequena dança na água já é uma dança maior, uma grande dança, né? Assim, mas é interessante também usar o termo pequena dança. Beleza. Isso é um ponto. Outro ponto, para mim é sempre muito curioso de pensar, né? Bom, 2 pontos. As pessoas focalizando só na parte somática, vou falar o que é somática, a problemática disso também. E outro ponto, as pessoas chegaram com muito tônus, né? Então, às vezes o que acontece é isso, as pessoas chegam no contato de improvisação terrestre e vão para a água, e aí elas querem reproduzir os mesmos movimentos, os mesmos padrões, as mesmas estruturas, as mesmas bases, os mesmos voos, e simplesmente não vai dar certo, né? Porque são diferentes, é diferente a maneira como as forças físicas atuam, né? Então, precisamos adaptar, mas ao mesmo tempo muitos princípios podem ajudar, né? Os princípios de tração, de empurrar, de rotacionar, de espiralar, de ondular. A ondulação é muito potente na água, e inclusive em termos de submersão, né? E imersão. E até no vídeo no material para a coluna, né, do Steve, tem um vídeo da água, né, se eu não me engano, fazendo ondulações na água. Beleza. Então, voltando para as 2 questões, né? Uma das questões somáticas, né? Então, o que é somático, né? Eu tendo a ver, às vezes, né, de pessoas que fazem dança na água, algumas pessoas que estão trazendo contato de improvisação na água, e às vezes as pessoas... Bom, depois eu vou entrar nisso, na questão do nome, mas, bom, isso. Independente se as pessoas estão trazendo ou não contato, improvisação na água, ou só falam de aquática, né? O que eu acho que é um termo muito genérico, de aquática, né? Da mesma coisa falar de terrestre, né? Tem inúmeras jams terrestres possíveis, né? Tá, é uma jam de jazz, é uma jam de acroyoga, é uma jam de massagem, é uma jam de contato e improvisação, é uma jam de improviso cênico,
né? Enfim, músicas diversas, enfim. Então é importante especializar, especificar, né? O que você quer trazer, né? Não tudo é tudo e nada é nada, né? Ou então se você vira uma coisa, entre aspas, arrogante, né? Pensar que a única pessoa ou prática do mundo que faz jam é você, né? E tem inúmeras outras pessoas que fazem jam que não seja contato e improvisação, né? Inclusive veio da música, né? Veio do jazz, né? A prática de jamming, né? De fazer jam. Bom, vamos lá. Beleza. Então, observa que muitas pessoas que estão trazendo as jams na água em contexto de contato e improvisação, independente se está chamando ou não de contato e improvisação na água, às vezes elas trazem as coisas num lugar mais somático, né? Porque daí já é mais problemático, aí já tem um problema, né? Que é da definição das somáticas, né? Então, dentro das somáticas, isso já é uma discussão. Algumas pessoas entendem que é um termo correto e interessante, e outras pessoas entendem que é um termo muito genérico, né? Então, o que é somático? O que é educação somática, né? Então, assim, é um termo, às vezes, para reunir inúmeras terapias muito diversas, assim, né? Também. E, no fundo, às vezes, o próprio conceito de educação somática é um pouco aberto também, né? Pensando em termos dos termos, né? Educação somática, né? Então, a educação somática quer dizer, né? Somático, soma quer dizer corpo. Então, no fundo, educação somática é educação corporal. Então, a educação corporal é tudo, né? Então, capoeira é um tipo de educação corporal, né? Forró é um tipo de educação corporal, né? Então, tudo isso podia ser, entre aspas, né? Podia ser educação somática, mas, obviamente, que a gente começou a associar o termo educação somática a determinadas práticas. E, normalmente, práticas um pouco mais de consciência corporal, um pouco mais lentas, internas, com mais detalhes, com mais sutilezas, né? Então, com mais uma tecnicidade mais, não sei se mental, né, também, mas no sentido de ter mais detalhes, né, assim. E, então, com menos movimentos grandes, às vezes com menos tônus também. Isso é um outro lugar, é uma outra tendência quando a gente pensa em educação somática, em ter menos tônus, né, assim, com baixo tônus. Isso é muito legal, é muito interessante no contato e improvisação, né? A entrada do que a gente pode entender como somática, educação somática foi e é muito importante, né? Porque é isso. Então, você pode ver que o magnésio, por exemplo, não é nada somático, né? Assim, né? Então, não tem nada em termos dessa pesquisa, do sutil ali e tal. Pode-se entender que a pequena dança teve, pode também entender que teve pesquisa do sutil, também tinha meditação e tudo mais. Mas é diferente de uma... isso não aparece, por exemplo, na dança, né, do magnésio, por exemplo, ali, porque no fundo não era contato e improvisação ainda, nem era nomeado contato e improvisação ainda, e nem tinha entrada da Nita Little, né, e com o Leon Felder também, né, que foi, na verdade, junto com o Steve, essa primeira trio aí, começou a mover muito junto ali, começaram a pesquisar juntos ali, começou a, digamos, a criar o contato e improvisação nesse trio, e depois, óbvio, na residência ali para apresentação na John Weber Gallery, né? Bom, ok. E tá. Então tem essa tendência, né? Então tem essa enorme importância do somático também para contato de improvisação, mas às vezes as aulas de contato de improvisação vão, entre aspas, só pro somático, né? Ou vão só nesse lugar sutil também, assim. E a gente olha isso para diante e os professores e os praticantes mais experientes estão fazendo coisas loucas, né, digamos assim, em termos de acrobacia, em termos de atividade, em termos de dinâmica, que você vê, nossa, mas isso parece que é o contrário do que eu aprendi no somático, né, ali na sutileza, que a gente com menos tons, tal, o pessoal parada de mão, empurra, cai, absorve o impacto, né, assim, tipo, ou eu tô entendendo errado, né, ou tem algum gap aí, né, tem uma lacuna entre o que você ensina na aula e o que se faz na jam, né. O que alguns professores ou praticantes experientes vão justificar, não, mas na verdade é porque com muita prática, com mais prática, você vai conseguir sustentar esse estado somático, esse estado mais sutil, com menos tônus, mesmo em movimentos muito amplos, tal, o que é verdade, né, também você fica mais eficiente, né, então o seu corpo ele fica com mais eficiência, você precisa gastar menos energia para fazer um menos tipo de trabalho, né, esse é um tipo de definição de eficiência. Então isso é verdade, né?
a prática, ela dá essa possibilidade, né? Mas cria-se uma romantização e uma idealização, e às vezes um local de, tipo, não fazer força, né, no contato e improvisação, que simplesmente não é verdade, né? Então, se você nunca fez uma parada de mão, se você nunca fez uma descida de uma parada de mão, de uma parada de cabeça, se você nunca fez, né, uma base ali de acro-yoga ali, né, uma base de uma base em L, e se você nunca fez né, os pés apoiando no centro da pessoa, se nunca fez um voo no ombro, não vai ser somente a somática que magicamente, né, vai aparecer isso, né? Ali numa dança pode ser que apareça, né, ali, mas é isso, o processo ele seria absurdamente lento, né, para chegar num lugar assim, e mesmo assim pode ser um processo em que talvez que é um pouco problemático, até em termos de fisicalidade, de compressão da movimentação biomecânica. Isso, se você não tá com essa ideia ou romantizada, não tem muito tônus, tal, etc., você não ativa o tônus necessário, você pode se machucar, né? Então, é importante para o contato e improvisação terrestre também fazer práticas de treino de força, de treino de mobilidade, de absorção de impacto, né, de rapidez e diminuição também de velocidade, enfim, de puxar, do agarrar, né? As pessoas gostam de repetir, não agarre, não agarre. Isso eu acho terrível, né? Então, faz uns anos que eu estou tentando mudar esse vocabulário, né, no contato. Não falam isso nas minhas aulas há muitos anos, né? Não agarre, né? Porque eu acho que a gente usa muito o agarre no contato e improvisação. Óbvio, as pessoas associam o termo agarrar ou empurrar de uma maneira negativa, mas isso não é o problema, né? O problema é não retirar a autonomia da pessoa, né? E isso pode ser feito por um agarre, que é uma coisa aparentemente mais forte ou violenta, mas pode ser também de maneira muito sutil. Você pode tirar a autonomia da pessoa se você está numa massagem super lenta e tal, e às vezes você entra numa zona cinzenta e a hora que você vê, você começa a passar a mão no cabelo da pessoa, a mão no cabelo da pessoa vai para uma mão no rosto da pessoa. Então, assim, tudo que parecia, ok, isso é possível em massagem, ok, isso é possível em massagem, isso é possível em massagem. Opa, será que isso é massagem? Eu não sei, deve ser, a gente está no contexto de massagem. Então, a lentidão também pode ser um mecanismo de abuso, porque a pessoa fica na dúvida se aquilo realmente é um abuso, justamente pela lentidão da coisa. Porque, em tese, se é lento, a pessoa pode falar não a qualquer momento, né, ali. E óbvio, é verdade, né? Em termos da lentidão, você permite mais, né, uma autonomia ali da pessoa, mas às vezes você está justamente num contexto de massagem, você tem um vocabulário de massagem, tudo bem, é soltura e tal, também existe massagem no rosto, também existe aqui e tal, mas às vezes isso pode também ser utilizado para o abuso. Então a velocidade, ou tônus ou não tônus, isso não quer dizer que é isso que vai garantir você não abusar ou você não retirar, né, a autonomia ali da pessoa, né? Não é a velocidade, maior ou menor, que vai garantir o não abuso, assim. E a meu ver também não é somente a intenção. Então tem a ver com a intenção. A pessoa tem uma intenção de abuso, né? Uma intenção de aproveitar da pessoa. Às vezes não também, né? Então, o abuso, óbvio, tecnicamente, juridicamente, o abuso só pode acontecer com uma questão de intenção, uma questão de dolo, né? Então não é uma questão de culpa, não vai ter um abuso culposo, né? Na maioria dos casos, né? Se você pensar em negligência, então pode-se gerar uma situação que a pessoa se sentiu abusada, mas não teve uma intenção de abuso também. A pessoa pode estar permitindo aqui, às vezes a pessoa justamente está indo devagar e tal, então às vezes a pessoa está gostando desse toque, às vezes ela está permitindo tocar no rosto, porque ela está querendo sair de um contexto de massagem para um outro contexto maior e tal, né? Então, assim, tudo isso é possível de acontecer, óbvio, não estou falando do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista aqui de duas pessoas, digamos, do mesmo nível e contexto, né? Não um contexto de um massagista e de alguém que, né, uma sessão de massagem, né, que a pessoa foi para receber uma massagem, né,
A massagista não pode, né, pensar, eu acho que essa pessoa aqui tá curtindo essa massagem, tocando aqui no rosto, talvez eu vou beijar ela, né? Porque o massagista tem um poder ali de ter um acordo prévio do que ele vai fazer e do que ele está fazendo ser interpretado como um ato de massagem, né? E não um ato de estar flertando, né? Mas é diferente de duas pessoas que estão no salão, seja uma prática acrobática, né? Uma prática de dança, uma prática de corporal, de improviso qualquer. As pessoas podem estar descansando, podem estar se massageando, podem estar trocando massagens, né? E isso evoluir para um flerte, isso evoluir para outra coisa. Aí eu estou falando além do contexto também do contato de improvisação e, óbvio, pensando em geral, né? Mas isso é muito sutil, né? Então quem faz essas trocas de massagem, né? Também é um professor, mesmo que não seja num contexto ali de uma sessão de massagem, mas se for um professor experiente, ou não precisa ser um professor, né? Uma pessoa experiente, uma pessoa que está chegando e não entende qual que é o vocabulário, né, daquele lugar, ela pode pensar, beleza, isso aqui faz parte do repertório, isso aqui é possível, ele não está me flertando nem nada, não vai interpretar a pessoa, né, o toque como um flerte. A hora que vê, a pessoa já passou do limite, era um flerte mesmo, a pessoa já estava tendo algum prazer sensorial, sexual, né, com a pessoa, e ela estava em outro lugar, né, assim, não queria estar sendo esse objeto. É uma grande conversa, né, essa questão do abuso, de se sentir abusada, né, ali, de ter intenção e não ter intenção. Às vezes a pessoa pensa que a outra está no mesmo lugar, mas não está, né, então óbvio que o lento, ele permite eu dizer não, mas às vezes o lento também dificulta dizer não, porque ele deixa as coisas mais confusas. Então, não é simples isso também, né? Então, não digo isso para relativizar abuso, né? Mas digo isso para a gente pensar a complexidade do abuso, né? Ali, e justamente para dizer que não é tão simples também dizer isso, e para dizer que o abuso justamente às vezes acontece no sutil, né? E não no grande, né? E não no agarrar alguém, vem cá, eu quero apertar o seu corpo e sentir o prazer, né, ali. Então, às vezes acontece, né, de chegar e passar uma mão na bunda e apertar alguma parte, mas são raríssimos os casos, né, eu diria assim, porque é muito mais óbvio que a pessoa está passando de um limite ali, né. Bom, voltando. Então, para a questão da autonomia e do agarrar ou não a pessoa, então, no contato, na improvisação, para mim, a questão tem a ver mais com a autonomia, né? Independente da qualidade do toque, né? A gente pode entrar em movimentos e trocas muito animalescas também dentro do contato, né? E isso é toda uma construção, às vezes de anos, para conseguir chegar nessa intimidade mais animalesca com algumas pessoas, né? De conversas também, né? Então eu começo a experimentar uma coisa ali numa jam, depois conversar, tá, você tem essa pesquisa nesse lugar, tá, ok, então você percebe que isso é possível com essa pessoa, né? Às vezes você só vai ter essa intimidade depois de anos dançando com essa pessoa, né? E, enfim, toda uma conversa, mas para dizer que a potência, ao meu ver, do contato de improvisação não é qual toque, ou qual movimento, ou o que é possível, o que não é possível, né? É justamente pensar e repensar autonomia e consentimento na prática, né? O que não quer dizer que vai ser óbvio, o que não vai quer dizer que vai ser um espaço 100% seguro. Não existe um espaço 100% seguro em nenhum lugar, nenhuma terapia, nenhuma... não digo contato de posição, é uma terapia, mas eu quero dizer que nem em um ambiente terapêutico ele é 100% seguro, não é assim. Então, espaço é um espaço seguro, um espaço relativamente mais seguro do que outros, que a gente pode tentar construir, mas não existe um espaço completamente seguro, né? Para mim, um espaço 100% seguro também é um espaço 100% morto também, né? Então, uma casa, ou um lugar, ou qualquer lugar, uma ideia de um ambiente idealizado, né? Por exemplo, uma criança, né? Esse é um ambiente totalmente 100% seguro para uma criança, um ambiente 100% seguro, porque ela não tem nenhuma ponta, não tem nenhuma quina, não tem nenhuma possibilidade dela se machucar, né? Então, no fundo, não sei, vai ser o quê? Vai ser um quarto de almofada para pessoas, a gente se dizia anti-loucas, né? Que vão ficar se debatendo ali, não tem nenhum lugar, nenhuma possibilidade delas se machucarem, né? Então, um ambiente completamente seguro, entre aspas, é um ambiente completamente ausente de vida, né?
porque a vida também se dá na incerteza, a vida também se dá na ousadia, né, na tomadas de risco, né? Isso é viver, né? Então, não querer se machucar, na verdade, já é morrer em vida, né? Não querer se incomodar já é uma morte em vida, né? Então, a vida tá também nos incômodos, né? O que, óbvio, não quer dizer que a gente está procurando os incômodos, está procurando os abusos, está procurando as violências, né? E as passadas de limite, mas conseguindo identificar cada vez mais quando isso acontece, conseguir trabalhar isso melhor e criar espaços mais seguros, né? Mas entender que dependendo da atividade já vai ter mais ou menos risco, dependendo da maneira como se enxerga essa atividade vai ter mais ou menos risco. Bom, aí já seria uma teoria do risco, né? Mas bom, voltando. Então é isso, para mim, também dentro da água, né? Então, voltando para tudo isso, porque a gente também tem agora uma tendência. Para mim, às vezes eu sinto que é como se a gente tivesse. Eu vejo as pessoas como se estivesse recomeçando ou passando pelas mesmas problemáticas dentro da água, como se fosse no começo do contato e improvisação, né? Então, eu não acho que a gente precisa reinventar a roda, né, ali, né? Então, assim, a gente já pode antecipar alguns problemas, já pode antecipar algumas questões, né, que já estão acontecendo no contato e já transpor isso para a água, com as suas adaptações, claro, e já aprender, e já andar mais, né, além, né? Não precisa a gente errar de novo, né? Isso, o estudo da história permite a gente errar menos, né? E já avançar em outros pontos, né? Então, o que eu quero dizer também nisso é que algumas pessoas falam assim, nossa, na água só basta é tudo muito sutil, né? Um leve giro e toque no dedo permite uma espiral e essa espiral continua no espaço e você está sensível o suficiente, você precisa tensionar todo o corpo, aproveitar isso. Isso é verdade, né? Também. Mas é diferente de falar não use tônus ou baixe completamente seu tônus. Também não é permitido usar tônus aqui, né? Na água não precisa de tônus. Não é uma questão de precisar ou não precisar. Na Terra também não precisa de tônus, né? Tônus, né? Isso. Mas o que é precisar? Depende da sua dança, depende do seu desejo, né? Na Terra você também não precisa de um tônus alto para dançar. Você pode tomar danças incríveis e muito extáticas com baixo tônus, né? Isso é magnífico, né? Mas você pode ter danças incríveis e também extáticas com muito tônus, muito agarre, muito animalesco, muito, enfim, empurrar, puxar, né? Girar, enfim. E eu sinto que isso também, é possível isso na Terra, né? Se a gente está pensando em contato e improvisação, que é essa justamente a liberdade de experimentar o contato e improvisação. Então, o que é possível de fazer de improvisação a partir do contato físico? Então, é possível fazer um monte de coisa. Posso ficar chacoalhando uma pessoa na água, né? Assim como a gente faz também na terra. Eu posso estar puxando, empurrando, né? Ali na água, de uma maneira muito, entre aspas, bruta também, né? Se a gente constrói isso, né? Não vou chegar do nada numa pessoa que conheço, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso, né? Nela, né? Então, é importante a somática também, é importante a sutileza, é importante tudo isso para a gente trabalhar a autonomia e para a gente trabalhar uma construção de uma dança e trabalhar também o conhecimento de um corpo que a gente não conhece, né? Ali, né? De um corpo consciência que a gente não conhece. Porém, é importante a gente com esse medo das pessoas fazerem muitos movimentos na água, chutar, empurrar, tirar a autonomia da pessoa de uma maneira bruta, de uma maneira que tire a autonomia das pessoas, de uma maneira que machuca das pessoas, a gente com medo de as pessoas não fazerem isso, da gente ir pro totalmente extremo oposto, né? Seria a mesma coisa do contato, né? A gente chegar pro contato e falar, olha, né, no contato terrestre, olha, a gente faz aqui muito lento, o convite é sempre pela fáscia, né? É pela pele. Não, né? No contato de vibração, a gente também trabalha osso, a gente trabalha músculo, a gente aperta, às vezes a mão, o braço, enfim, o tronco da pessoa, para chegar em outro espaço, para um outro contorno e uma outra interação corporal, porque isso que vai criar diferentes movimentos, né? Não é um momento melhor nem pior, é só diferente, né? E a gente às vezes quer esse tipo de movimento e a gente às vezes quer outro tipo de movimento, né? Então, isso é um ponto,
né? Então, para a gente não demonizar também o tônus, né? Seja no contato terrestre, seja no contato aquático, né? Mas óbvio, aí são outros tantos detalhes, né, que podem acontecer na água, né? Que é o que? O ambiente, né? Então, se é um ambiente aquático quente, o quente, ele já tem uma tendência mais terapêutica de soltura muscular, né, de relaxamento muscular, de menos tônus, né? Então, se a pessoa, óbvio, tá ali no lugar mais relaxado, de menos tônus, ela não vai querer ser puxada ou ativada lá, assim. Mas, sinceramente, isso não é nada de novidade, né? Isso é a mesma coisa de alguém relaxado, tranquilo, deitado, ali, curtindo devagar um movimento no contato de improvisação, e alguém chegando a puxar a pessoa, né? Na perna, pela barriga e tal. Então não se faz isso também na terra. Então por que faria isso na água, né? Então, assim, essa que é a questão. Na água, às vezes, parece que não, tudo é possível, tô de olho fechado, não tô vendo, tô usando as pessoas para empurrar, puxar, às vezes dá um desespero, precisa respirar e faço isso. Então, essas que são as peculiaridades da água, mas tantas outras coisas são muito parecidas, se não iguais à da Terra. Deveria ser pensada, né? Assim como na Terra, a gente tem a possibilidade também, às vezes, de ver as pessoas indo para a periferia, nenhuma pessoa está recebendo mais massagem de um jeito passivo e outras de uma maneira mais ativa dando massagem. Isso é super possível na água também. Alguém pode entrar numa... E assim, como na Terra a gente usa... vou usar uma técnica aqui de Thai Yoga, vou usar uma técnica de massoterapia, vou usar uma técnica de Acro Yoga, vou usar uma técnica de Shiatsu, sei lá. Assim como na água a gente pode, conheço uma técnica de Watsu, conheço uma técnica de Aquahara, conheço uma técnica de X. Posso dar essa minha técnica ali numa massagem na água, né? Numa terapia, soltura na água, né? Assim como a gente faz na terra, né? Então, até aí, nada demais, né? Nada demais, nada de novo, né? Nesse sentido, né? O que é diferente de falar que o contato de improvisação na terra é a massagem nas bordas, né? Não é, né? Isso pode fazer parte, isso pode fazer e faz parte do contexto, né, de uma diante de contato de improvisação, assim como pode fazer parte do contexto de uma diante de contato de improvisação na água, né? Bom, então é isso, né? Outra questão da água quente, né? Então a água quente, ela já traz essa questão, né? Então, o que não permite que você não possa fazer atividades mais intensas enfim, dinâmicas em uma água quente. Assim como, óbvio, se você está em um ambiente mais quente também, se você está dançando mais no calor de uma baía ou de um cerrado, às vezes está mais quente, você tem mais uma soltura também, né? Muscular, mais um relaxamento, você tem menos vontade, às vezes, de fazer muita força, você está mais cansado e tal, você quer soltar mais, enfim, é outro tipo de prática, né? Às vezes você está num lugar mais frio e você está querendo mover mais, ou isso pode te colocar num local mais de movimento e produzir mais calor, né? E se você está só no frio, às vezes você vai só esfriar se você tiver uma dança muito lenta, né? Ali. E, bom, óbvio que na terra a gente tem a possibilidade de colocar mais camadas de roupa, né, ali. E na água a gente também tem as roupas, né, de térmicas também, mas é um pouco diferente a concepção, né, da roupa. E, bom, dito isso, então voltando, a água quente ela pode ter trazendo isso, mas isso não vai determinar o tipo de dança, né? Mas se você tiver numa água menos quente, né, também, ou só uma quebra-gelo ali, né, uma piscina, enfim, um mar aberto, águas abertas também, né, vivas, talvez isso vai criar movimentos mais dinâmicos, enfim, só para não limitar o contato, né, na água, né? Então isso é muito importante para a gente não deixar o contato na água ser idealizado, nem apropriado de falar, não, é só somática, é só sutil, é só isso aqui, né? Não é, não deve ser, né? Assim como contato de improvisação na terra não deve ser também só isso, né? A potência do contato, a meu ver, justamente vem dessa diversidade, dessa potência, isso da gente transitar, né? Então, aí sim, né, convido para pessoas mais agitadas, né, os peixinhos agitados na água, a se sutilizarem mais, a usarem menos tônus, a estudarem mais somáticas, né, aí sim que elas vão começar a sutilizar mais, né? Mas também convido aquelas pessoas que às vezes têm tendências mais laxas, né, mais
frouxas, né, com tônus mais frouxo, né, mais relaxado. Eu não gosto de falar às vezes relaxado, porque o conceito de relaxamento que eu uso é o tônus adequado para aquela situação, né? Então, enfim, mas então mais frouxas, né, com menos tônus, a também ativar mais o tônus, né? Porque isso também é muito potente, né, na dança, né? Cada um às vezes vai ser uma tendência, vai ter uma estrutura, mas é legal que você experimente um pouco qual que é a sua amplitude de tonicidade, né? Ali. Às vezes pessoas, pensando de 0 a 10, tem pessoas que, todos temos amplitude de tônus, né? Mas tem pessoas que às vezes vão ser do 0 até, entre aspas, né? Então do 0 até 5, digamos assim. Então, mas elas às vezes só exploram do 0 até o 3, né? Então explora um pouquinho mais. E tem pessoas em termos de estrutura física e tal também, que vai ser do 5 até o 10, digamos assim. Então, e às vezes ela só trabalha entre o 7 e o 10, nunca chegou no 5. Mas a pessoa, né, isso tem a ver com genética, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com muitas coisas. A estrutura dela, ela nunca vai chegar no 0, ou pelo menos no 1, de tonicidade que a outra pessoa tem, por inúmeras questões, né, de vida e de história genética, né? Mas ela pode chegar, digamos, no mínimo da sua possibilidade de tônus desse corpo, né, e dessa vida que ela tem acesso, né? Enfim, um pouco isso também, pra gente não idealizar os corpos, todo mundo pode ter isso, todo mundo pode ter aquilo, né? Entender como a gente funciona neurologicamente e fisiologicamente também, né? E outra questão também da água que é muito importante é a questão disso. Na Terra também isso pode acontecer, mas na água tem uma tridimensionalidade maior em termos de onde o movimento pode vir na gente, né? Então, as pessoas podem vir de baixo, de cima, de um lado para o outro, pode vir em pé de diferentes lados, né? E de diferentes maneiras, pela maneira como a gente compõe, né, no espaço, e a gravidade permite mais isso, né? Então, na Terra também pode vir movimento de tudo quanto é lugar, né? Mas tem menos movimento vindo de forma geral de cima, não tem ninguém voando literalmente ou levitando, né, ali, né? E na água talvez tem menos também pessoas vindo de cima, porque também você tem um limite da superfície ali, mas é mais possível você ter mais pessoas passando por cima enquanto você está por baixo, e não rapidamente só não voa no salto, e ficar mesmo, né? A pessoa está boiando e você está emergindo, né? ali. Então, na água, e vem uma outra questão mais técnica agora também do uso do equipamento, que é diferente, por exemplo, da gente dos sentidos da visão, né? Que você dentro da água, as pessoas poderiam estar, às vezes, como pressupõe na Terra, pressupõe que as pessoas estão todas de olhos abertos, né? Então, se você quiser ter uma dança mais lenta, sutil, de olhos fechados, pressupõe que todo mundo está de olhos abertos, né? Então as pessoas não têm o dever de cuidar de você, né? Somente. As pessoas estão ali tentando cuidar, mas o dever de cuidar de você, de não se machucar, não é só das pessoas, é o seu também, no que você se coloca em uma situação de risco. Você fecha os olhos e sai correndo, ou se você fecha o olho, e é muito lento também, porque às vezes você sai correndo, pelo menos tem um movimento, né? As pessoas veem onde vocês estão, você está... óbvio, mas você pode tropeçar em alguém e você machucar alguém, né? Mas se você está muito lento, fecha o olho e atravessa, você também às vezes torna a sua presença mais imperceptível, né? Porque você tem menos movimento, as pessoas não estão vendo ali muito a sua presença, e você pode tomar uma pesada, pode tomar, enfim, um empurrão, alguma coisa ali, e você pode também, você também machucar a pessoa, né? Porque é isso, não é porque você está lento que você machuca menos, né, as outras pessoas. Então também né, assim como na rodovia, né, de alta velocidade, você não pode estar a 10 por hora numa via que é de 100 km por hora. Você tem que ter uma velocidade mínima ali, né? Então isso é importante também para a gente pensar. Mas numa via ali de 50 por hora, aí beleza, às vezes você pode estar a 10 por hora, né? Então tudo é pensado isso na dinâmica de fluxo de tráfego, né? Em termos justamente de o que a gente está em termos de atenção e de presença, né? A questão do contato e improvisação, pensando até, é que são várias rodovias de diferentes intensidades e de velocidade se cruzando no mesmo espaço, né? Então isso quer dizer que a dinâmica do grupo tem que se adaptar
né? Opa, aquela sessão ali está mais ou menos rápida, né? Não vamos ficar muito lento ali perto, né? Óbvio que isso é uma adaptação do grupo, né? Porque se as pessoas estão rápidas, estão percorrendo a sala inteira de movimento rápido, não sobra nenhum espaço para quem está lento, né? Ali, né? Nenhum espaço seguro, né? Para quem está lento, né? E óbvio, você pode estar rápido, mas você pode estar com uma dança com menos movimentos centrífugos, né? Então você não está muito saindo, expelindo, expulsando as pessoas, você não precisa de espaço de queda, né? Mas se você está numa dança em que você está rápida e precisa de um espaço de queda, né? Assim, que você precisa de mais, espaço, né? De queda, de absorção de queda, não é possível você fazer isso perto de outras pessoas, porque você vai eventualmente machucar, né? Mas é isso, às vezes você já está no seu espaçozinho ali e as pessoas muito lentas vão chegando. E às vezes você não percebe que você está dentro de uma dança mais dinâmica. Enfim, são vários fatores para entender que é a corresponsabilidade dos acidentes e a corresponsabilidade também do aumento de risco, né? Mas bom, trazendo isso então, a questão dos olhos abertos, aí já é uma outra conversa inteira sobre teoria do risco, mas já foi um pedacinho aí. Mas uma outra questão que eu trago então na água a gente pressupõe, né, na maioria das vezes, que as pessoas estão de olhos fechados, né? E isso por quê? Porque nem todo mundo vai ter acesso a um equipamento de óculos, né? E todo mundo vai se adaptar com óculos, e às vezes o óculos pode cansar, pode irritar a pessoa, às vezes ela vai tirar, né? Então, na água, né, em vez, é o contrário, entre aspas, na terra, pelo menos é a instrução que eu costumo dar, pressupõe que as pessoas estão de olhos fechados, né? Assim como a Jan terrestre de olhos fechados, né? Que aí é muito lento o movimento, e se você quiser aumentar o movimento, aí sugiro você abrir os olhos, né? Assim, e achar um lugar no espaço que você pode fazer isso e tal, mas aí você tem que ter muito mais atenção, porque as pessoas estão de olhos fechados, estão pressupondo que as pessoas estão lentas, né, e de olhos fechados, né, ali. E tem toda uma questão também para estar de olhos fechados, né? Como é que você vai com a sua mão crescendo no espaço ali, podendo tocar qualquer parte ali, né, da outra pessoa, às vezes mais íntima, né? Então, não é porque tá de olho fechado que também vira uma Jan sensual, sexual, né? Assim, não. Né? Então, como a gente também cuida de si e dos outros a partir de uma Jan de olhos fechados, né, terrestre, mas voltando para a água, né, também, então, pressupondo que as pessoas estão de olhos fechados, se eu quero aumentar a minha dinâmica da força, eu preciso abrir os olhos, né? Para não estar golpeando a pessoa, para não estar empurrando a água, né? Para não estar fazendo movimentos grandes e rápidos, e tá isso, dando chutes, né, enfim, socos, golpeando as pessoas, né, independente, novamente, de intenção ou não, né. Então, a pessoa às vezes está golpeando, não quer não é um abuso, né, ali, mas independente da intenção de golpear ou não a pessoa, né, ali, esse abuso físico, né, de violentar, né, então a violência física ali da pessoa, e então é isso, né? Então, como eu cuido, pressuponho que as pessoas estão de olhos fechados, e óbvio, a gente poderia pressupor, né, uma Jan, tem todo mundo de óculos, olha, uma Jan, então todo mundo está de olho aberto, né, aqui a gente pressupõe que todo mundo de olho aberto. O que não significa, assim como a Jan terrestre, todo mundo está de olho aberto, então salve-se quem puder, né? Cada um por si, não é isso, né? Mas sabendo que todo mundo está de olho aberto é um pouco diferente, né? Muda a dinâmica, muda o que você enxerga. A pessoa está vendo esse meu pé, ela vai mudar de trajetória, né? Ou não, nossa, ela não está vendo, então eu preciso ver o tempo inteiro onde é que está a projeção do meu movimento. Então é um outro estado de escuta, né, de presença. Se eu pressuponho que a pessoa está de olho fechado ou se a pessoa está de olho aberto, né? Por mais que, repito, as pessoas podem estar de olho aberto, está meio com pouca consciência, né? Com pouca atenção. A pessoa está de olho aberto, mas está muito lenta, não somente no movimento, mas externo, mas no movimento interno de ter noção do que está acontecendo externamente. Isso é um risco, você está aumentando um risco também da Jan, né? Quando você escolhe diminuir o seu processamento de dados, né? A velocidade do seu processamento de dados, né? Porque você coloca então a responsabilidade de outras pessoas, né? Você se coloca num lugar de mais vulnerabilidade, tipo, alguém cuide de mim, né? Assim,
Então, o que não é dever das pessoas, né? Então não faz parte disso, né? As pessoas inteiramente cuidar de você, né? Então interesse em entender cada vez mais a corresponsabilidade nas teorias de risco, independente se você é a pessoa que está com o movimento mais rápido ou se você é a pessoa que está com o movimento mais lento, como você se coloca no espaço, onde você se coloca no espaço, no movimento externo, rápido ou lento, e do movimento interno de processo de velocidade de processamento de dados também, né? Bom, então isso tudo, né? Para falar isso, então na água a gente pressupõe tudo isso também, né? Porque é uma outra dinâmica também. Então, na água também, como a gente tem essa tridimensionalidade, a gente, não necessariamente todo mundo está caindo para baixo. Então, isso também é uma outra grande potência, que facilita muito no improviso, é previsibilidade. Então, como a gravidade, né? Ali na Terra está muito clara, tem uma direção muito clara ali acontecendo, né? Na água isso não acontece. Então não sei muito bem para onde que a pessoa está caindo, se ela sempre está vindo para cá, se ela tem que sustentar. Então não necessariamente a pessoa está boiando, ela pode estar chutando no nada, então ela não precisa ter um apoio na terra, né, para baixo, para ir para cima, né? Então a previsibilidade muda um pouco na água, né? E tudo isso deve ser levado em conta, né, em termos do movimento. E talvez tudo isso no futuro vai mudar um pouco do que eu estou falando, né? Mas eu acho que são diretrizes e ideias muito interessantes para a gente ter, principalmente nessas pesquisas relativamente iniciais, que eu diria, né, de alguns anos ou décadas, né? Isso é iniciais ainda, né? Para a gente entender mais essas dinâmicas e ver se é possível ainda chamar dessa nomenclatura contato e improvisação na água, que é uma outra grande discussão. Para mim faz sentido chamar em contato de improvisação na água, justamente para a gente se diferenciar de outras jans, sei lá, jans somática na água, jans de Watsu na água, jans de Akohara na água, né? Que aí sim vai ser uma jan, entre aspas, somática, né? Não de movimento de convite, sempre vai ser só pela face, ou vai ser uma empurrada no osso lento e puxar para cá, né? Então, aí tudo bem, né? É isso, é uma jan de massagem, uma jan de, enfim, de Thai, né, massagem, uma jan, outra assim, uma jan de sensitive, né, então uma jan que só tem sutilezas, assim, então beleza, né, aí chama isso, chama jan de Watsu, né, jan de Wakahara, jan de, sei lá, né, e aí pode ser muito potente isso também, né, mas é isso, da maneira como a gente também não chama de, é uma jan terrestre, né, acho que é uma jan, ou mesmo que seja uma jan de dança, acho que é uma jan de dança terrestre. Ok, mas isso convida de uma jan de dança terrestre para vir uma dança, pode ser um Tai Chi A2, que muita gente não vai interpretar como uma dança, como uma arte marcial, mas pode ser algumas pessoas que sim, né? Uma dança muito lenta ali, né, de dança 2, e pode ter pessoas que vão trazer um shot, um piseiro, um samba de gafieira. Então isso é uma dança terrestre, né? Uma jan de dança terrestre ali também, né? Então, nomes genéricos vão trazer pessoas genéricas e é isso, né? Então, se você está querendo ser ousado ou, entre aspas, um pouco arrogante, no sentido de arrogar que a única dança terrestre, o jan de dança terrestre é o meu estilo, isso é complicado. Se você tem uma generalização do nome, em tese, qualquer uma que se identifica como essa, eu sou uma dança, eu estou na terra, eu estou improvisando, né? Então uma jan, né? Então eu vou vir chegar aqui, uma coisa da dança contemporânea, né? O que é dança contemporânea? Pô, hip hop é uma dança contemporânea, né? Estamos na contemporaneidade, breakdance é uma dança contemporânea. Agora, dança contemporânea só virou uma coisa, né, de pessoas brancas desenvolvidas ali num estilo específico do movimento de chão. Pô, não. Eu também sou contemporâneo, então breakdance também é contemporâneo, né? Enfim. Mesma coisa na água, né? Então, essa aqui é uma dança aquática. E a dança aquática é só lenta, tal, assim, né? Por quê, né? Então, é uma apropriação muito ousada e não justa, né? Porque é isso, é uma dança aquática, sim. Então pode ter inúmeras danças aquáticas, né? Inclusive um balé ou o nado sincronizado, né? A dança sincronizada ali, né? É uma dança aquática, né? E muito ativa, muito vigorosa, com muita força, na verdade. Você vai, você sobe, você tem que ativar o corpo inteiro para sair como se fosse uma espada ali com as pernas e voltar. Então isso não é dança, né? Só a sua dança que é a dança na água, né?
Então, que a gente possa cada vez mais especificar também a nossa dança, né? Se a gente quer um tipo de dança, a gente pode chamar dança lenta na água, ou, né, sei lá, dança somática na água, pode ter problemática, né, nisso, mas pelo menos já tem alguma ideia aí do somático, né, danças terapêuticas na água, né, dança terapia, não sei, mas pensar em vocabulário é muito importante para a gente criar semelhanças e diferenças, né. Então, por isso, repito, para mim faz muito sentido eu chamar de contato e improvisação na água, porque eu estou trazendo filosofias e pensamentos do contato e improvisação para a água, né? E princípios físicos do contato e improvisação também para a água, né? É isso. Bom, uma outra questão que sempre é muito legal de se relembrar da água é a respiração. Assim como na Terra, é óbvio que a respiração é um diagnóstico de como é que está o seu bem-estar, né? Se você está muito ofegante, se você não consegue respirar, se está uma respiração rasa, se está uma respiração, hiperventilada, né? Ou pouco ventilada e etc. Então mais abdominal, mais alta, né? Mais baixa, médio, alta, que a gente fala, enfim. Abdominal, pulmonar ou clavicular, né? Tem diferentes nomenclaturas, né? Também na água, não sei se mais na água, mas a respiração é um elemento muito presente também na água, porque ele tem que ser um pouco mais consciente, principalmente quando você está começando, mas mesmo depois, né? Depois assim a gente se habitua, mas mesmo assim é isso, que você não vai conseguir respirar debaixo d'água, né? Então se torna um elemento com o qual jogar e praticar e estar muito presente na dança. É um elemento que está dançando junto, né? Um elemento que está bem presente. E normalmente, né, a gente se usa as narizeiras, né, os clips, né, de nariz, porque a respiração recomendada é mais pela boca, né? Tem pessoas, raras pessoas, né, que não usam narizeira, e aí o tempo inteiro vai estar, precisa, né, tá expirando pelo nariz, né, além da boca, ou só pelo nariz, aí depende da técnica de cada um, mas quando ela está submergindo, né, indo para debaixo da água, ela vai estar expirando pelo nariz, né, senão vai entrar água no nariz, isso vai ser muito desconfortável, né, para dança. Então é possível, mas seria um gasto, né, de atenção e de energia, não sei se um gasto, mas com certeza um uso, né, ali de atenção muito específica, se você não estiver usando a narizeira. Mas tem pessoas que não adaptam com a narizeira e preferem sem. Mas isso, interessante na narizeira, né? Então, usando ela, não vai entrar água pelo nariz. E nós vamos respirar pela boca. E tem diferentes também técnicas de respiração pela boca, né? Às vezes a gente fala, uma respiração, imagina um canudinho, ou faz um biquinho, né? Assim, né? Então, como se você estivesse inspirando devagar, né? Em menos de uma vez, né? Então, mais lento, assim, vai vindo, puxando, sugando, né, o ar aos pouquinhos, e também fazendo as borbulhinhas, né, na expiração. Mas, às vezes, em determinados momentos, você vai precisar dar uma, digamos, uma bocada de ar, né? Você vai ter tipo, meio segundo ou 1 segundo, né, de passada de rosto, você está submergindo, dançando, e aí vai passar pela superfície, você vai dar um... e já vai descer de novo, né? Não vai dar tempo de você fazer uma sugada muito lenta com biquinho, né? Mas se recomenda, né, pelo menos debaixo d'água, né, essa respiração mais lenta, mas igual se recomenda no começo, né, por uma questão de desespero. Depois você começa a brincar, né, fica mais tempo sem praticar às vezes a apneia, né, então conscientemente, né, então sem mais ar no pulmão, o que não significa que não tem mais oxigênio no corpo, né. Então, enfim, aí são várias técnicas, várias conversas aí, né? Mas, e o que você quer fazer? Às vezes você quer soltar o ar de uma vez, porque você quer descer, né? Ou por algum motivo você está pesquisando isso, enfim. Tudo é possível, né? Isso é muito importante, né? Então, e quanto mais experiências, mais possibilidades. Quanto mais isso, né? É isso. Quanto mais experiências, mais possibilidades, né? Você vai tendo mais escolhas, né? No começo, igual toda prática, a gente vai, né, devagar, né, ali, vai dando o caminho mais simples, mas depois começa a se explorar e a brincar com a própria
respiração, né? E é isso, né? Aí tem outros, né? Os equipamentos, que seria tampão de ouvido para pessoas que às vezes têm mais sensibilidade, ou simplesmente que é bom também proteger, né? Ali, porque às vezes fica muito tempo, né? E o óculos também, que muda completamente a dança, né? Se você está com óculos, permite, né? Ou você pode abrir o olho debaixo d'água também, sem óculos, né? Mas às vezes incomoda o cloro por muitas horas. Então o óculos ele permite você ter uma dança vendo o que está acontecendo, que permite uma dança às vezes mais dinâmica, né? Também, né? E com mais risco também debaixo d'água, né? E é isso, né? Então são muitas as variantes, né? Assim como na Terra. E algo também muito curioso, assim como na Terra tem diferentes geografias, né? Uma coisa é dançar na terra, na grama, outra coisa é terra, asfalto, outra coisa é terra, pedra, né? Outra coisa é terra, linóleo, né? Enfim, palco, madeira, enfim, tudo vai mudar, né? Uma terra vai dançar um contato de improvisação terrestre, mas com árvores ou com tecido, né? Então tem diferentes maneiras, né, de você estar improvisando dependendo do seu espaço. E assim também na água, né? Também tem os tecidos, tem os objetos, enfim, as boias, enfim, os flutuadores, tem inúmeras outras possibilidades. E uma outra grande influência, óbvio, é o tamanho da piscina, né? Óbvio, ou o tamanho de onde que você está nadando, né? Ou nadando, melhor dizendo, dançando. Às vezes você vai nadar também, mas eu até brinco para não nadar, né? De aquáticos, não nade. Porque às vezes o nadar já associa com uma outra atividade, né, mais conhecida, aí você começa a empurrar, a golpear as pessoas, mas óbvio, você pode nadar, né? Também é uma ferramenta, é um vocabulário super importante, mas às vezes é uma instrução, uma dica que eu dou aí para quem está chegando, tipo, não nade, né? Para você justamente tentar desabituar os seus padrões. Pelo menos no começo. Mas enfim, voltando, então essa questão de onde é que você vai dançar, né? Então um mar, um rio, uma pororoca ali, ou uma piscina vai afetar muito, é um banco né, uma areia ali, né? Tem mais areia, ou é um terreno mais firme, né? De Recife, o coral, em alto mar, é mais pertinho da praia. Enfim, são inúmeras as possibilidades. É uma piscina mais rasa. Se você é na piscina mais rasa, às vezes você consegue apoiar a mão também no chão e aí o pé ainda fica para fora d'água. Como é que é isso? Isso vai mudar também o tipo de dança. Às vezes você vai ter uma dança mais vertical, digamos assim, né? Mais bípede, né? E outras danças mais horizontais. Nenhuma melhor do que a outra, né? A gente às vezes quer chegar num elitismo da dança e fala, não, se você consegue dançar por 3 horas sem encostar nenhuma borda do pé no chão, né, isso é excelente. Pode ser, né, pode ser incrível isso, mas também é super potente, também talvez igualmente desafiador dançar o tempo inteiro numa bipedia na piscina, que o tempo inteiro tá te tirando também a bipedia, né? Tá te convidando um pouco para queda, enfim. Então também você pode ter experiências incríveis na bipedia, né? Para não se criar tabus, para não se criar regras assim, né? Do que é possível dentro de um contexto de contato e improvisação aquático, né? Só para outras danças, para outras técnicas, claro, né? As pessoas vão ter os próprios acordos, as regras e o que se é esperado, né? Dessa prática. Então, pensando em um contato improvisação aquático, né, tudo é possível, né, pensando em um local de cuidado consigo mesmo e com o outro, né, e com o espaço, né, e é isso. Então, o ambiente, a piscina, tudo vai afetar e temos que ter cada vez mais consciência disso, né. Então, pode ter com música, sem música, com mais sol, menos sol, enfim, tantas informações, o tipo de roupa que você usa, né, que vai deslizar mais, menos. Então realmente é um universo igualmente rico, né? A água, assim como a terra, para se explorar também com contato e improvisação. E por enquanto ainda está fazendo sentido para mim chamar contato e improvisação aquático. Talvez em outro momento mude o nome, eu pense em mudar o nome, outras pessoas tenham ideia de um nome melhor. Mas por enquanto para mim faz sentido, né? Isso. E desde que a gente compreenda, né, as diferenças e as semelhanças e tudo que a gente já pode adaptar e importar de uma experiência para outra, mas sem esquecer que é
algo também com muitas diferenças, né, e muitas necessidades de adaptabilidade, assim como tudo na vida, né. Enfim, esses dias um amigo mandou também para mim um avião, né, fazendo uma queda aí e adaptado, acho que era um Boeing, alguma coisa assim, enfim, um avião. E aí era as pessoas tendo uma experiência de alguns minutos, né, de gravidade zero, né, assim. Imagina, seria uma jam de gravidade zero, né, uma jam aérea aí, né, de contato, improvisação, né, e por que não ali no paraquedismo também, né, pode ser um tipo de dança, e se as pessoas têm o princípio do contato, improvisação, né. Mas por enquanto, pelo menos, são muito rápidas essas experiências, então não sei se eu chamaria de contato e improvisação, mas talvez essas tecnologias de uma câmara, um túnel, né, uma sala de gravidade zero, talvez ficam mais acessíveis, né, mais baratas no futuro. Talvez a gente tenha jams aéreas aí, não sei nem como chamar ainda. Enfim, são muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto para novidades, mas a gente também não tem que estar querendo a novidade pela novidade, né? Então querendo mudar o tempo inteiro e inovar, né? Contato e improvisação na Terra tem 50 anos ou mais, né, agora, e tem muitos mais anos e décadas para se explorar. Não é algo que eu acho que vai acabar a fonte, né, desde que a nossa curiosidade consiga se renovar. E uma das possibilidades de renovação é outros estímulos, né? Então a fonte se renova quando a gente bebe também de outras fontes e volta para casa e enxerga as diferenças, enxerga as semelhanças.